Olá pessoal, bom dia a todos. Sou Diógenes, do blog de Forex, diariafxonline.blogspot.com. E esse é o nosso vídeo para a semana do dia 1º de junho ao dia 5 de junho, ok? Semana que está para começar. Antes de mais nada, gostaria de te sugerir que, caso você não esteja inscrito no canal, inscreva-se no canal do YouTube. Toda semana eu posto um vídeo parecido com esse e que traz bastante informação relevante. Inclusive, se você olhar aí no acervo dos vídeos que já estão disponíveis no YouTube, você vai encontrar bastante coisa muito interessante, ok? Se você quiser me contatar, aqui está o meu e-mail de contato, ok? E aqui está o meu blog. Sinta-se livre, tem bastante coisa. Esse blog foi criado em 2011 até 2015. Tem muita coisa nesse blog, bastante coisa muito interessante que eu acredito que pode fazer diferença e te ajudar aí nos seus objetivos, certo? Antes de começar as análises, também gostaria de fazer um anúncio. Essa semana, alguns dias atrás, eu fui convidado pelo Alexandre Castro a participar do pessoal que dá aula, que ministra aulas e cursos na U-Trading, ok? Eu analisei bastante a proposta e achei bastante interessante, achei bastante legal a proposta da U-Trading e está totalmente alinhado com aquilo que eu acredito ser importante nós enfatizarmos, procurarmos dentro do mercado. Acredito 100% que a formação dentro do mercado é algo extremamente importante e fundamental. E acredito também que existe uma forma correta, uma forma ética, responsável de fazer isso, de trabalhar, certo? De explicar e expor aí as ideias do mercado financeiro, tudo aquilo que nós sabemos. É importante compartilhar isso de uma forma correta, ética e, enfim, mostrando como realmente funciona. Vocês sabem que, quem acompanha meu trabalho há algum tempo já, sabe que eu particularmente não sou o cara das promessas, de forma alguma. Acredito na necessidade de uma evolução pessoal para que você possa se tornar um trader consistente, um trader de sucesso. E não somente no mercado financeiro, logicamente, mas toda e qualquer profissão que você deseja fazer algo acima da média, você precisa se tornar uma pessoa acima da média, ok? E baseado nisso, baseado nas minhas premissas, naquilo que eu acredito como ser verdade, como sendo bom, como sendo responsável, ético, eu estudei a ideia da U-Trading e achei bastante interessante. É um portal onde você encontra muita informação a respeito de Forex e tem aulas todos os dias. Então eu vou começar, meu primeiro dia vai ser terça-feira, dia 2 de junho de 2015, às 16 horas, ok? Às 16 horas estarei dando aula ao vivo, fazendo análises, negociações, respondendo perguntas, o que mais você quiser para fazer, para participar. Sinta-se à vontade, pode participar das 16 às 18 horas do dia 2 de junho, certo? A semana que vem vai ser terça e quinta. Então, terça e quinta, das 4 às 6 da tarde, no horário de Brasília, se você estiver em Portugal, se você estiver no Japão, depende do lugar que você estiver. Logicamente tem que fazer a conversão do horário, mas das 4 às 6 da tarde, no horário de Brasília, eu estarei na U-Trading fazendo análises ao vivo em tempo real, e qualquer dúvida você pode perguntar diretamente para mim, ok? Acredito que todo mundo que tem contato com o Forex sabe que existe algumas barreiras com relação ao Forex no Brasil. Essas barreiras, algumas são de cunho cultural, né? As pessoas não sabem e é normal o ser humano temer aquilo que ele não sabe. O problema é o problema começa quando a pessoa, sem saber, emite opinião, fala alguma coisa a respeito do que ele não sabe. Aí sim, isso é um problema. Mas no Brasil existe essa barreira aí com relação ao Forex. Não é uma barreira, não existem barreiras reais, mas mais em termos culturais e falta de conhecimento. Eu acredito que a união com pessoas que tenham a mesma visão, a mesma perspectiva do mercado e que entendam e que façam de forma ética e responsável, eu acredito que isso fortalece o mercado no Brasil. E como nós estamos no Brasil, logicamente, existem conjuntos de regras que nós devemos seguir, nós devemos nos adaptar a essas regras e, portanto, a união enfim, de traders e de pessoas que estejam com a mesma mentalidade
é algo que pode fortalecer e pode nos ajudar muito, ok? E essa também é uma das razões pelas quais eu decidi participar da Youth Trading. Eu acredito que isso pode nos ajudar bastante em termos gerais, certo? Muito bem, vamos falar agora dos principais pontos de interesse para a semana de 1 a 5 de junho de 2015. Maio já acabou, hoje é dia 31 de maio, portanto, logicamente não dá para negociar hoje, que é domingo. E sejam quais foram os seus resultados em maio. Se você foi muito bem, parabéns. Repita o processo que você usou em maio. Se você não foi muito bem, enfim, estude, reavalie aquilo que você fez em maio para corrigir. Ouvi uma frase interessante hoje, na verdade, que é mais ou menos assim: aqueles que não prestam atenção ao passado estão condenados a cometer os mesmos erros que cometeram no passado, logicamente. E essa é a grande vantagem de ser um ser humano, né? Do ser humano. O fato de que você pode analisar o passado e tomar melhores decisões para o futuro. Acredito que essa é uma perspectiva bastante interessante, porque os animais não conseguem fazer isso, ok? Mas nós sim conseguimos pegar uma experiência do passado, reavaliar, olhar para essa experiência novamente, seja um erro ou seja um acerto, seja o que for, mas nós conseguimos nos lembrar, nós conseguimos reconstruir uma parte dessa realidade do passado e tirar interpretações e proveito para ações futuras. Isso é simplesmente fundamental, fantástico. E essa é uma das grandes ferramentas que nós utilizamos, logicamente, no mercado financeiro e análise técnica dentro do Forex e etc. Por quê? Bom, um erro que você cometeu hoje, ou que você cometeu ontem, ele é um erro. Ponto, acabou. Não existe mais nada que você possa ser feito. Okay? Se você perdeu 1%, 2% ou perdeu sua conta inteira, né, de repente por falta de conhecimento de gerenciamento de risco, você pode ter perdido a sua conta inteira. E esse erro, não existe nada que possa ser feito para mudar esse erro. Mas quando existe uma reflexão, quando existe um pensamento, quando existe essa volta ao passado, no sentido de procurar reavaliar, reestruturar, rever esse erro, essa energia ou esse investimento de energia psíquica que nós gastamos reavaliando o passado, pode ser reinvestida em ações do futuro. E isso é a base do aprendizado. Okay? Aprender, logicamente, nós podemos aprender com nossos erros, nós podemos aprender com os erros dos outros, nós podemos aprender de forma reflexiva, certo? E, logicamente, de outras formas, mas principalmente são essas. Com os nossos erros, exige que nós estudemos a nossa própria história. Portanto, nesse vídeo, estou filosofando um pouco aqui, mas acredito que pode ser importante, principalmente se os seus resultados dentro do Forex não estão sendo tão satisfatórios. Aprenda com a sua própria história. É importante você estudar pessoas que obtiveram mais sucesso do que você, com certeza é. É importante que você aprenda com os mentores e aprenda com aquelas pessoas que atingiram aquilo que você já atingiram aquilo que você quer, com certeza é. Mas é importante estudar a si mesmo, ok? Nesse sentido, é sempre recomendável que você registre a sua história, no sentido de que você tenha um material de estudo a respeito de si mesmo para você saber como você se comporta, quem você é. Muita gente entende muito, às vezes, do mercado, entende muito da biografia de Warren Buffett, entende muito de tanta coisa, mas ele entende pouco a respeito de si mesmo. Portanto, a minha sugestão para você, acredito que esse é um dia bastante propício, hoje é dia 31 de maio de 2015, pegue as suas operações de maio, o que você fez no mês de maio, traga todas elas para a luz, aproveite o domingo, traga elas, reveja o que foi feito, o que você fez certo, o que você fez errado, o seu comportamento, a sua resposta emocional diante de prejuízos que eventualmente aconteceram. Traga tudo isso. Se foi tudo muito bem, traga isso de volta, estude para que você saiba como fazer novamente no futuro. Ou seja, se foi tudo certo, você precisa refazer o que você fez em maio. Para você refazer o que você fez em maio,
Novamente, lá na frente, você precisa ter bem claro o que foi que você fez em maio, logicamente, se você quiser repetir. Se as coisas não foram tão bem como você esperava, como você gostaria que tivesse ido, traga tudo isso à luz também e veja o que você fez de errado, de modo a evitar esses erros. É para isso que serve o estudo da história, para que nós possamos crescer, aprender, nos desenvolver, porque olhando para o passado e analisando os nossos erros e ver o que nós podemos aprender deles, é assim como nós evoluímos, certo? Acredito que esse pensamento, essa ideia de você rever os seus conceitos, rever o que você fez, rever os seus resultados, é algo extremamente fundamental e que pode te ajudar muito aí na conquista dos seus objetivos. E dentro do mercado financeiro, o que nós estudamos é exatamente isso: história, certo? Nós não estudamos história no sentido que você está acostumado a ouvir por aí, mas nós estudamos a história do preço, porque nós acreditamos que a história tende a se repetir. Exatamente por isso que quando um ponto funcionou como suporte uma vez, é provável que ele funcione como suporte novamente. Historicamente, aquele nível já funcionou como suporte, certo? Por exemplo, aqui no EURUSD, esse nível foi resistência aqui, foi resistência aqui. Historicamente, quando o preço estava nesse ponto aqui, por exemplo, nós não sabíamos o que ele faria, mas nós sabíamos que quando o preço tocasse nesse nível, ele tinha uma grande probabilidade de cair, porque as outras vezes que historicamente ele tocou nesse ponto, o preço caiu, pois foi exatamente o que ele fez. Nós sabemos que aqui ele poderia ter funcionado também, ok? Não funcionou, exatamente isso. Dentro do mercado se trata de probabilidades, não existe absolutamente nada certo. Exatamente por isso que nós não temos garantias, ok? Essa compreensão desse fato, enfim, de estudar o comportamento, como o preço se comportou historicamente, pode nos dar uma perspectiva um pouco mais interessante do que ele pode fazer, uma vez que os padrões tendem a se repetir, certo? Ponto de interesse para essa semana para o EURUSD. Esse mesmo ponto que está marcado, já está marcado aí. Eu quero ver o que o preço vai fazer quando ele tocar em 1.1050, que é esse número que aqui atrás foi resistência, e aqui pode funcionar como resistência quando o preço tocar, certo? Portanto, esse aqui é meu ponto principal de referência. Ponto de referência, ponto de interesse, como você quiser chamar, são pontos de articulação, são pontos onde o mercado toca e pode inverter a sua direção ou romper a sua direção. Não sabemos, ou romper a resistência, né? E o preço continuar subindo, certo? Pontos que não são de interesse, por exemplo, esse ponto aqui, um ponto aqui nesse meio, essa zona aqui não é um ponto de interesse porque está longe da resistência, está longe do suporte. Isso aqui é chamado de terra de ninguém. Terra de ninguém é onde não existe uma certa predominância de pontos históricos que tenha mostrado para a gente inversão ou continuação de uma tendência, certo? Portanto, nesse vídeo, meu objetivo é trazer algumas ideias que possam te iluminar, que possam te inspirar a você fazer da forma certa e também trazer análises que possam ser úteis ao longo dessa semana. Vamos ver o próximo, GBP/USD. Vamos pegar aqui do gráfico mensal. No gráfico mensal tivemos esse ponto de suporte, faltou alguns pips. Agora temos esse outro ponto de suporte que teve um falso rompimento no mês passado. No gráfico semanal aparece exatamente a mesma coisa, suporte, suporte, e aqui suporte também. E no gráfico diário nós podemos observar como o mercado rompeu essa zona de resistência, passou para cima. Agora nós tivemos impulso, retração, novo impulso e uma nova retração. Ao longo dessa semana pode ser que ele dê um novo impulso ou pode ser que ele venha retestar esse nível aqui embaixo. O que o mercado vai fazer? Nós simplesmente, eu particularmente, não sei. Ok? Não se trata de saber o que o mercado vai fazer antes que ele faça, mas sim de reagir às informações que o mercado gera a respeito de si mesmo. Nós temos esse ponto de resistência que é bastante importante, em 1.5820 mais ou menos, inclusive foi resistência aqui atrás, foi suporte e aqui foi resistência, certo? Ou seja, o que nós estamos fazendo nesse momento?
Nós estamos estudando a história do preço, ver o que ele fez, para que nós possamos ter uma ideia do que ele pode fazer novamente no futuro. Temos esse outro ponto de suporte aqui embaixo, que é bastante relevante, e temos um outro ponto intermediário, e se nós olharmos aqui em H4, nós vamos ver que esse nível foi um nível de suporte importante e que pode ser, é um ponto de referência bastante importante para essa semana. Ok? Portanto, vamos marcar esse nível aqui, ponto de interesse bastante relevante para essa semana de 1 a 5 de maio. Vamos ver o próximo, o SDJPY. De uma forma muito legal, muito interessante, o preço rompeu essa resistência que nós podemos observar. Aqui foi resistência e o mercado rompeu com bastante força esse nível de 122.00. Ponto de referência, o ponto de interesse para essa semana é exatamente essa zona de 122.00, ou seja, essa aqui é a máxima de 2014, certo? Essa aqui havia sido a máxima de 2015 até o momento. Essa semana passada agora o mercado rompeu com bastante força essa zona de resistência. Portanto, estou interessado em que o mercado dê uma retração e que talvez a partir daqui o mercado comece a subir, uma vez que a tendência é predominantemente de alta. Ok? Não quero procurar por venda nesse momento, pelo menos não por essa visão aí dos períodos mais longos. Talvez alguma coisa em períodos mais curtos, mas não vem ao caso aqui nesse vídeo. Certo? Esse nível que funcionou como resistência pode vir a funcionar como suporte, e lembre-se sempre que eu sempre uso o termo pode. Não estou dizendo de forma alguma que vai funcionar como resistência. É até interessante, importante falar isso, porque o objetivo principal desse vídeo é ser uma ferramenta educacional que te ajude a encontrar formas de negociar, enfim, de uma forma mais efetiva e mais objetiva dentro do mercado. Ok? Meu objetivo não é de forma alguma oferecer sinal financeiro. Portanto, nada do que se fala nesse vídeo é um sinal. São apenas possíveis projeções para a semana que está para acontecer. Esse nível pode vir a funcionar como suporte, como também pode ser que não funcione, mas esse é um ponto de referência no meu ponto de vista. Certo? Próximo par, o SDCAD. Nós temos aqui essa linha de tendência de queda, que é o ponto principal de referência para essa semana. Eu diria que não existe mais nenhum ponto mais importante do que esse no SDCAD. Temos tendência de alta no gráfico semanal e o preço quase chegou a tocar nessa zona de resistência aqui do gráfico mensal. Ok? Faltou aí alguns pips, mas enfim, praticamente tocou na zona de resistência, né? Temos uma faixa de uns 200 pips no gráfico mensal. No gráfico diário, esse ponto, esse toque na linha de resistência é bastante importante e pode ser que venha a dar possíveis oportunidades de venda no curto prazo, uma vez que no longo prazo a tendência é de alta. No gráfico semanal a tendência é de alta, certo? Tivemos aqui impulso, retração, novo impulso, uma nova retração, agora começou um novo impulso, talvez ultrapasse e continue fazendo o seu movimento de alta conforme vinha fazendo anteriormente. Ainda não sabemos, exatamente por isso que esse nível que eu marquei para vocês é o nível principal de interesse para a semana de 1 a 5 de junho de 2015. Vamos ver o próximo. AUD-USD. Zona de suporte extremamente importante para o gráfico diário, próximo de 0,7550. Deixa eu deixar isso aqui bem certinho. Certo? A direção, se nós olharmos aqui pelo gráfico diário, vamos ver que claramente a direção de queda desde faz algum tempo, né? Desde 2014, metade de 2014 aí para frente. Ao longo desses últimos dias, né? Ao longo do último mês, ele deu aqui um rompimento, uma retração, deu um novo rompimento, fez um novo topo, o que pareceu mostrar para a gente que talvez ele iria fazer um movimento de alta. De fato, não é o que aconteceu. Tínhamos uma tendência, um canal de alta instalado no gráfico de 4 horas. Ok? Apenas para mostrar para vocês. E o mercado rompeu esse canal de alta, portanto já não existe mais direção de alta. Também esse movimento de queda rompeu essa zona de suporte, rompeu essa zona de suporte, rompeu essa zona de suporte. Ou seja, 3 níveis de suporte aqui, aqui
e aqui esses 3 níveis foram totalmente rompidos. Okay? Acredito, e isso é apenas a minha opinião pessoal, acredito que é possível que o mercado caia até chegar aqui nesse fundo. E a partir daqui ele vai tomar outra decisão, certo? É exatamente por isso que esse é meu ponto principal de referência para essa semana, a zona de 0,7550. A partir daí pode subir ou pode cair, logicamente, mas a decisão vai ser tomada a partir desse ponto. Ok? Vamos ver o próximo. Euro GBP. Podemos ver no gráfico diário esse ponto de suporte bastante relevante. Podemos ver aqui também no gráfico diário esse ponto de suporte que foi bastante relevante. Inclusive em H4 aparece isso perfeitamente. Aqui foi suporte, aqui foi suporte. Ok? O mercado deu rompimento desse nível, deu uma retração. Não sabemos o que o preço vai fazer. Todavia, os pontos de interesse, pontos que pode aí dar oportunidade para a gente, são esses. Eu particularmente acredito que esse nível aqui é um nível bastante relevante. Agora, existe uma situação acontecendo no Euro GBP, é importante nós identificarmos isso. Imagine, por exemplo, uma tendência de alta. Nós sabemos que tendência de alta é impulso, retração, topos e fundos cada vez mais altos, certo? Uma tendência de queda é exatamente o oposto, impulso, retração, topos e fundos cada vez mais baixos. Nós sabemos que um canal lateral é quando existe topos e fundos mais ou menos do mesmo nível e o mercado faz esse movimento. Nós sabemos que temos outras formas, outros formatos, por exemplo, um triângulo, ok? Temos outro tipo de triângulo, um triângulo de alta aqui. E temos um outro tipo de triângulo que eu vou desenhar aqui no canto, que é mais ou menos dessa forma. Ok? Agora, uma outra situação que acontece, mas não muito, é um pouco mais rara aí, mas ainda assim acontece, se você procurar, você vai ver todos os dias em diversos time frames, mas, né? É aquela situação onde nós temos assim, o mercado faz um movimento, aí depois ele faz um outro maior para baixo, aí ele faz um outro maior para cima, e aí ele faz um outro maior para baixo, e assim sucessivamente. O mercado está em expansão, certo? É uma situação bastante complicada, porque você acredita que ele vai romper aqui nesse ponto, você entra comprado, o mercado cai. Aí quando ele rompe a mínima, você pensa, pô, agora ele vai descer, e não desce. Aí quando ele rompe a máxima, você pensa, poxa, agora ele vai subir, e assim sucessivamente. É uma situação de mercado bastante caótica, na qual eu procuro evitar a todo custo, ok? Não quero estar de forma alguma. Não é exatamente isso que nós temos no Euro GBP, uma vez que nós temos alguns parâmetros um pouco diferentes. Deixa eu apagar aqui. Mas é alguma coisa um pouco parecida. Nós podemos ver como esse nível aqui, o mercado deu rompimento desse nível, ok? Depois, ele não chegou a dar o rompimento desse nível aqui embaixo, mas ele rompeu para baixo, o rompimento desse nível aqui, mas ele deu um pouco mais para frente. Deixa eu redesenhar isso. Essa resistência, o mercado deu aqui um falso rompimento, e esse suporte, o mercado deu segunda vez um falso rompimento. O que nós podemos fazer com relação a esse mercado? A minha melhor opinião é ficar de fora, ok? É preciso ser altamente, bastante seletivo com relação às operações. Não existe a necessidade de entrar em tudo quanto é operação que aparece, certo? Tem gente que negocia o mercado igual curva de rio. Eu não sei se você já ouviu essa expressão. Pelo menos da onde eu cresci era bastante conhecida, certo? Curva de rio, por quê? Porque na curva do rio para tudo quanto é coisa que tem no rio. Ou seja, tudo quanto é lixo, tranqueira, coisa errada que está flutuando pelo rio, para na curva do rio. Certo? Então não faça da sua conta uma curva de rio. Por quê? Basicamente porque você quer filtrar. Enfim, não sou eu quem devo dizer o que você quer ou o que você não quer. Mas eu imagino que é mais interessante se você filtrar as operações e não pegar tudo aquilo que passa no seu gráfico, certo? O mercado, inclusive, recentemente tem sido bastante manipulado por alguns cartéis de traders,
ao redor do mundo. Acredito que todo mundo deve estar sabendo. Teve algumas multas aí meio gigantescas com relação a isso aí. Então, apesar de que o mercado não pode ser manipulado 100% do tempo, é impossível fazer isso, mas é possível manipular pequenas frações de tempo dentro do mercado se você tiver o dinheiro e as amizades certas. Ok? Isso quer dizer que algumas vezes o mercado vai fazer um movimento parecendo que é uma coisa, mas na verdade não é. É apenas manipulação, falso rompimento e etc. Existe toda uma teoria da conspiração aí que fala dos famosos players, né? Enfim, o fato é que existem sim falsas oportunidades, certo? E a pessoa, o trader novo, quando ele entra dentro do mercado, talvez esse seja um dos grandes desafios que os traders encontram, no sentido de filtrar o que é válido e o que não é válido. A primeira coisa que eu devo dizer para você é que absolutamente todo mundo cai de vez em quando, ok? Mesmo os mais experientes ainda assim acabam entrando em alguma furada de vez em quando. Isso é absolutamente normal. Nunca dá para você saber com plena certeza, com total segurança, qual vai ser o rompimento que vai realmente funcionar 100% ou não. Então, isso é algo que se aprimora, se melhora com o tempo, mas nunca se está totalmente livre disso. Outra coisa importante é, se você não tem muita certeza das suas entradas, ou se está com medo de entrar em um falso rompimento, enfim, limite as suas operações, ok? Faça, seja mais seletivo, procure mais aí as operações que realmente estejam mais claras, mais óbvias. Isso é bastante importante porque estar fora do mercado também é uma forma de posicionamento com relação ao mercado. Você estar sem nenhuma posição aberta também é uma forma de estar uma posição com relação ao mercado, ou seja, você está líquido, você está sem nenhuma posição. E eu diria que esse é um dos maiores desafios que o trader novo encontra. E eu diria que esse talvez seja o principal motivo pelo qual a grande parte dos traders que entram no mercado perdem dinheiro inicialmente, ok? Pela incapacidade de se manter fora do mercado. Essa capacidade de se manter fora do mercado é extremamente vital. Não é sempre, não é todos os dias, não é em todas as situações que o mercado vai te dar oportunidades. É preciso entender isso profundamente. Quando você consegue entender isso e você não sente aquela urgência, aquela necessidade de estar dentro do mercado em todo momento, você já deu um grande passo na direção dos seus objetivos dentro do mercado. Certo? Exatamente por isso, por essa questão de termos aqui um mercado em possível expansão para o EURGBP, falso rompimento para cima e depois um falso rompimento para baixo, exatamente por essa situação é que eu vou manter esse par fora da minha lista essa semana. Eu não quero nem saber para onde ele vai ou o que ele vai fazer, absolutamente nada disso. Não estou interessado, certo? Vamos ver o próximo, Euro AUD. Bom, alguns pontos contraditórios. Primeiramente, essa linha de tendência de queda, ok? Que nós tínhamos, o mercado deu aqui isso aqui foi um falso rompimento, o mercado retornou e agora parece estar rompendo. Mas o ponto principal é, a linha foi rompida, certo? Portanto, tecnicamente, quando uma linha de tendência de queda é rompida, o que nós tendemos a ter é movimento de alta. Mas um outro cenário que muitas vezes a gente esquece de considerar é, quando acontece o rompimento de uma linha de tendência de queda, nós também podemos ter lateralidade. Certo? Esses são os dois cenários. Quando acontece no mercado retornar para debaixo da linha, aí no caso foi um falso rompimento, né? No caso aqui do Euro AUD, esse ponto foi resistência bastante importante em 1.4360, mais ou menos. Aqui foi resistência, aqui é uma zona de resistência, né? Mas exatamente onde o preço está agora é o ponto principal de referência de interesse para o Euro AUD para essa semana. Eu quero ver o que ele vai fazer com relação a esse nível. Talvez ele caia, se ele der para mim sinais de que está caindo, que vai cair, eu quero entrar vendido, com o gerenciamento de risco totalmente equilibrado para esse par, ou caso ele dê o rompimento desse nível, eu quero entrar comprado também, certo? Se ele retrair, eu quero entrar vendido, se ele romper, eu quero entrar comprado. Mas é importante ver, estudar o comportamento do preço de acordo com
essa zona de resistência. Ok? Vamos ver o próximo. Euro JPY. Zona de resistência muito importante aqui no gráfico diário. Foi resistência aqui nesse ponto. Aqui foi resistência também. E aqui, logicamente, pode funcionar como resistência. Exatamente por esse motivo, esse é meu ponto principal de interesse para essa semana. Eu quero ver o que o mercado vai fazer com relação a esse nível. Se talvez ele der um rompimento, logicamente podemos entrar comprados. Se der uma retração, podemos entrar vendidos. Ainda não sabemos como o mercado vai se comportar, por isso é preciso, logicamente, aguardar e ver o que o mercado vai fazer. Certo? De 1 a 5 de maio. Talvez o mercado toque, comece a cair, forme tendência de queda em períodos menores e venha buscar essa zona de suporte anterior. Ou talvez, logicamente, o mercado rompa e pode dar para a gente oportunidade de compra. Ok? Seja qual for a direção do mercado, esse é meu ponto principal de interesse ao longo dessa semana. Também gostaria de deixar uma coisa aqui. Acredito que boa parte dos traders, quando eles entram dentro do mercado, todo mundo busca por uma forma fácil de se ganhar dinheiro. Ok? Eu também busquei e muitos buscam, e de vez em quando eu recebo algum e-mail, algumas pessoas me perguntando sobre uma estratégia, sobre um vídeo de um cara que transformou $100 em 1 milhão e esse tipo de coisa. Enfim, eu particularmente não conheço ninguém que tenha ficado rico, milionário, ganhado muito dinheiro em pouquíssimo tempo, ok? E que tenha feito isso de uma forma sustentável. Eu costumo dizer que a palavra mais importante do sucesso de um trader dentro do mercado se chama sustentabilidade. Ou seja, se você conversar com esse cara daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, esse cara tem que estar com a mesma conta, negociando, pagando suas contas, porque não é um mundo encantado de... Enfim, mas é importante lembrar que qualquer coisa que vale a pena ser conquistada tem um preço, ok? Qualquer coisa, quanto mais alto for o seu objetivo, logicamente mais alto será o preço a ser pago por isso que você quer. E nesse sentido, nós passamos inevitavelmente pela disciplina. E nós passamos inevitavelmente pela formação, educação, aprendizado, teste, erro e etc. Ok? Ou seja, o caminho não é fácil, não é como, enfim, na internet brasileira existe, mas ainda é um pouco menos. Agora, se você for pegar as páginas de Forex em inglês, existe muita picaretagem, existe muita gente que vende o mercado de uma forma totalmente errada, ok? Enfim, falando aí que você pode ganhar $9 mil em 1 hora e muitas coisas. O fato principal é, assim como qualquer profissão exige uma curva de aprendizado, onde você aprende para que possa realmente fazer as coisas certas, certo? E acredito que essa informação, essa visão é muito pertinente e faz todo sentido. Gostaria de agradecer a sua audiência por estar aí vendo esse vídeo. Te convido novamente, apenas para relembrar, terça-feira, às 4 horas da tarde, na youtrading.com. Acho que eu apaguei, deixa eu ver, está aqui. Na youtrading.com, certo? Eu vou estar lá respondendo, tirando dúvidas, fazendo análises, logicamente, se alguma oportunidade eventualmente acaba aparecendo, talvez a gente até tome alguma posição. Mas o objetivo principal é mostrar, responder, tirar dúvidas e fazer uma análise para que você possa entender o mercado de uma forma simples, clara e objetiva. Acredito que isso pode ajudar bastante. Quando eu comecei, infelizmente não existia nada dessas ferramentas que nós temos hoje. Eu tive que me virar sozinho, ok? Hoje nós temos muitas ferramentas, temos bastante coisa em português e a tendência, logicamente, é que isso aumente e que se fortaleça cada vez mais a consciência e, enfim, a ideia do mercado Forex no Brasil. Acredito que esse projeto da YouTrading e que vários traders se unam para fazer algo que realmente seja ético, responsável, que seja certo, né, sem promessas mirabolantes, mostrando as coisas como realmente são. Acredito que esse seja o caminho para que se fortaleça cada vez mais a nossa profissão no Brasil, certo? Um grande abraço a todos, um excelente domingo.
Inscreva-se no canal se você não estiver inscrito. No blog também você vai encontrar a opção para se inscrever na minha newsletter, receber e-mails, enfim, com dicas a respeito do mercado, inclusive o capítulo 1 do curso de Forex Diário FX Online. Certo? Um grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.